É com temor e tremor que eu estou aqui diante de vocês, nesse púlpito. Agradeço a Deus a oportunidade, ao pastor Roberto, ao pastor Eduardo, por ceder a sua tribuna, para que eu pudesse estar aqui nesta noite e compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Eu não vim sozinho, eu vim com a minha querida esposa, Patrícia. Nós, no último dia 17 de novembro, completamos 21 anos de matrimônio, e eu sou grato a Deus pela vida dela e por esse tempo que estamos juntos, onde ela tem abençoado a minha vida grandemente. Peço que ela fique de pé, por gentileza. Está aqui. Deus te abençoe, querida. Te amo. Também vim com alguns irmãos da igreja. Está aqui com o casal, o diácono Paulo e a sua esposa Geisa. Fique de pé, por gentileza. Ao diácono Paulo com a sua esposa. Muito tem abençoado lá nas nossas vidas. Também vim com os jovens, obrigado. O Yuri, Lorena e a Sara, jovens lá influentes em nossa igreja. Fique de pé, por gentileza. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. E sem mais delongas, vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jonas. Peço que você abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 3, leremos do verso 1 ao verso de número 4 somente. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Assim nos diz o texto da palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Amém e amém. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer e te louvar pelo privilégio que temos de poder estar na tua casa para render glórias e honras àquele que salvou a nossa vida, que mudou a nossa história, que nos fez homens e mulheres transformados pelo sangue de Jesus. Deus querido, aqui nesta noite, nesta hora, pedimos que o teu Santo Espírito venha avivar o nosso coração, que a nossa mente seja aquecida pelo teu Santo Espírito e que nós saiamos daqui não como entramos, mas saiamos daqui reconhecendo que verdadeiramente tu estás neste lugar. Deus amado, ministra nosso coração em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da reflexão de hoje é o tema que vocês têm do congresso: recomeçar em busca de dias melhores. Recomeçar, meus amados irmãos, é sinônimo de reiniciar, retomar, restaurar, renovar, voltar. Quando penso nestes sinônimos para recomeçar, me vem à memória a história do profeta Jonas. Depois de ser engolido por um grande peixe e ter sido milagrosamente despejado na cidade onde não queria estar, Jonas tem a chance de recomeçar. Sua desobediência o levou para longe dos propósitos de Deus, mas o nosso Deus, que é rico em graça e misericórdia, traz o profeta para junto de si. Trago a vocês o que disse com muita propriedade o pastor batista Charles Spurgeon. Ele diz: a vida de Jonas não poderia ser escrita sem Deus.
Se você tirar Deus da história do profeta, não resta nada para escrever. É bom dizer o seguinte: em Deus, você e eu podemos recomeçar. E eu quero aqui nesta noite elencar alguns pontos para a nossa reflexão. De que forma nós podemos recomeçar? E por que nós podemos recomeçar em Deus? Em primeiro lugar, quero dizer a vocês que recomeçar é possível, porque Deus, Ele oportuniza uma segunda chance aos seus servos. Nós só estamos aqui, meus amados irmãos, porque Deus oportunizou a você e a mim uma segunda chance. Nós não estaríamos aqui enquanto igreja se o Senhor Deus não oportunizasse para nós a segunda chance. E isso fica claro quando nós lemos, por exemplo, o verso 1 de Jonas capítulo 3. Diz assim um texto: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Observe que Deus já havia falado ao profeta, e ele de forma obstinada desobedece ao Senhor. Jonas literalmente havia virado as costas para Deus. Entretanto, em sua caminhada com Deus, Jonas percebe que o Senhor lhe oportunizou uma segunda chance, ao falar com ele pela segunda vez. Deus lhe fala pela segunda vez, dando-lhe oportunidade de cumprir a sua missão. E isso mostra a nós que o nosso Deus é o Deus dos recomeços. Trago a vocês o que disse o teólogo Warren Wiersbe. Ele diz com muita propriedade: quando caímos, o inimigo quer que acreditemos que o nosso ministério chegou ao fim e que não há mais esperança de recuperação, mas nosso Deus é o Deus das segundas chances. Às vezes, quando você e eu caímos, quando nós tropeçamos, quando nós pecamos, nos vem automaticamente a culpa, nos vem a ideia de que nós não conseguiremos recomeçar. Mas louvado seja o nome do nosso Deus, que traz a você, a mim, a cada um de nós, a oportunidade de começar de novo, porque o nosso Deus não permite que nós fiquemos caídos, porque Ele é aquele que levanta o caído. Um dia, eu e você estávamos caídos, e hoje não estamos mais, porque Jesus, o nosso Deus, oportunizou a nós uma segunda chance. Meus amados irmãos, nada apavora mais o diabo do que a graça escandalosa do nosso Deus. A graça de Deus levanta o caído, restaura o indigno e traz paz ao coração atribulado. Trago a vocês o que explicitou o saudoso pastor e escritor Isaltino Gomes Filho. Ele disse: isto é típico de Deus, Ele dá uma segunda chance aos fracassados. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você chegou aqui nesta casa, eu não sei como está o seu coração, mas eu estou aqui para lhe dizer uma coisa: em nome de Jesus, não fique prostrado, olhe para o alto e saiba que o socorro que você precisa vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você não está aqui por acaso. Eu creio que Deus trouxe a você aqui justamente para que você entenda que esta segunda chance está disponível a você. Está disponível para que você possa então continuar na caminhada e no ministério. Pode ser que você esteja triste, de repente por alguma coisa que alguém falou de você no trabalho, falou de você na igreja. Saiba em nome de Jesus que o Deus dos recomeços, Ele está neste ambiente e Ele está aqui para possibilitar a você uma segunda chance abençoadora. Em segundo lugar, meus amados irmãos, quero dizer a vocês que recomeçar é possível, porque Deus, além de oportunizar uma segunda chance, Deus, Ele fala diretamente a seus servos. Alguns teólogos dizem
que Deus não fala mais aos nossos ouvidos. Eu respeito a opinião desses teólogos e pastores, mas o Deus que eu sirvo e conheço é o Deus que fala. O Deus que eu sirvo e conheço é o Deus que ministra a minha alma, ministra o meu coração e sempre está falando a minha vida. O Deus criador dos céus e da terra, Ele fala, Ele não está mudo, Ele continua ainda falando aos seus servos. E foi isso que Deus falou a Jonas. Observe o que diz o verso 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo. Sabe o que me chama a atenção aqui neste verso? É que antes mesmo de Deus dizer ao profeta o que ele queria, Deus fala ao profeta. Antes de Deus falar da missão para o profeta, Deus fala ao profeta. Antes de Deus usar a você e a mim em alguma coisa, primeiro Ele fala ao meu coração e ao seu coração. Antes de Deus usar você em algum ministério, primeiro Deus fala diretamente com você. E por que Deus fala conosco? Porque Ele quer tratar o nosso coração. Quer tratar o nosso interior. Nós não podemos, por exemplo, no ministério, ser efetivos enquanto Deus não tratar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Primeiro, Deus diretamente, Ele tem um particular conosco. Ele trabalha em algumas áreas de nossa vida para depois sim nos usar. E pode ser que hoje Deus esteja falando com você para tratar a sua vida, a sua alma, para depois usar você. Não existe nada mais triste do que encontrarmos pessoas no ministério sem estarem tratadas primeiramente por Deus. Vou lhes dar um exemplo. Quando você lê o livro de Atos, você vai encontrar a conversão do maior personagem bíblico depois de Cristo, Saulo de Tarso, conhecido como Paulo. Em Atos capítulo 9, Saulo se entrega a Cristo. E logo depois da sua conversão, Saulo, como um potro selvagem, começa a dizer: Jesus me salvou. Ele começa a pregar. Só que ele pregava e ninguém lhe dava crédito. Sabe por quê? Porque não era a hora dele ainda estar pregando. Primeiro, ele precisava ser tratado. Paulo vai aparecer em Atos capítulo 13, lá em Antioquia. Do capítulo 9 ao capítulo 13, talvez você não saiba, se passam 10 anos. E lá em Antioquia, ele é levantado como um dos missionários da igreja, mas só depois que foi tratado por Deus. E é por isso que antes de Deus falar a Jonas sobre a sua missão, fala a ele diretamente. Meus amados irmãos, é muito bom servir a Deus, é um privilégio. Mas alguns estão servindo sem estar tratados. E quando alguém está servindo a Deus sem estar tratado, este indivíduo torna-se um peso para o ministério. Ele acaba, como líder, trazendo peso para os seus liderados, justamente porque não foi tratado por Deus. Me chama a atenção o fato de Deus trabalhar primeiramente a pessoa, para depois usar a pessoa em uma missão. Gênesis capítulo 4, você conhece a história de Caim e Abel. É uma história sobejamente conhecida. Mas o que chama a atenção é o fato de que, no relato bíblico diz que Deus primeiro aceitou a Abel para depois aceitar a sua oferta. Deus rejeitou a Caim para depois rejeitar a sua oferta. Traduzindo,
Deus primeiro aceita a pessoa, para depois aceitar o que a pessoa oferece. Nós precisamos ser tratados por Deus. E por que eu digo isso? Porque no nosso meio dito cristão, tradicional, nós, batistas, nós temos irmãos que batem no peito e falam o seguinte: eu já sou membro de igreja há 30 anos, há 25 anos, o que mais eu tenho que aprender? Quem é você para me ensinar alguma coisa? Você é jovem? Nós estamos num processo de aprendizado, de aprendizagem. Nós só chegaremos à estatura de varão perfeito quando chegarmos na glória. Enquanto estivermos aqui, estamos em aprendizagem. O outro sempre tem algo a nos ensinar. Deixa Deus tratar a sua vida. Deixa o Senhor tratar o seu temperamento. Aliás, cito aqui um livro fantástico, do Tila Rey. É um livro antigo, mas fabuloso, chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito. Fantástico esse livro. Deixa Deus tratar o seu temperamento. Deixa Deus tratar o seu ímpeto. Deixa Deus tratar a sua impaciência. Deixa Deus tratar o seu coração. Irmãos, vou abrir aqui um parêntese para contar uma experiência rápida. Todo aquele que se forma na faculdade quer logo trabalhar na área. Me formei em teologia. E queria, porque queria logo estar pastoreando. O que Deus fez? E eu agradeço ao Pai por isso. Me deixou de molho 9 anos e 6 meses. Hoje eu olho para trás e digo: Deus, obrigado. E por quê? Porque durante 9 anos e 6 meses, Deus estava trabalhando coisas aqui dentro para poder então assumir um ministério. 9 anos e 6 meses onde eu chorava, dizia para Deus: Deus, não consigo entender, os meus colegas foram consagrados, os meus colegas já estão no ministério, e eu, Senhor, Tu se esqueceu de mim. 9 anos e 6 meses de tratamento de Deus para a minha vida. E quando a igreja onde hoje estou pastoreando passou por uma crise terrível, onde a igreja literalmente se dividiu, quem é que estava lá? Quem Deus levantou para aquele momento? O José Manuel. Mas foi preciso 9 anos onde Deus trabalhou na minha alma. Deixa Deus falar ao seu coração. Recomeçar é possível porque Deus fala aos seus servos. E você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você acredita que de alguma forma, de algum jeito, Deus, pela sua graça, quer falar e vai falar ao seu coração. Terceiro lugar. Aliás, trago a vocês o que disse Warren Wiersbe mais uma vez. Lembre-se de que Deus se preocupa mais com os seus obreiros do que com suas obras. Pois se forem obreiros corretos, as obras serão corretas. Nossos irmãos pentecostais, eles usam a seguinte expressão: essa é forte. E eu concordo plenamente com isso. Primeiro Deus trata o obreiro, eu, você, para depois aceitar o que nós oferecemos a Deus.
Deixa Deus falar contigo, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deixa Ele te ensinar. Deus tem prazer em trabalhar nos seus servos. Terceiro lugar. Digo a vocês que recomeçar é possível. Porque Deus não muda e nos coloca no caminho da obediência. E eu coloquei a expressão não muda de propósito. Porque o livro do profeta Jonas, ele é emblemático. Primeiro, porque Jonas não está distante de nós. Nós somos Jonas. Você é um Jonas, eu sou um Jonas. Nós somos um Jonas. Nós não somos diferentes dele. Porque nós transgredimos, nós fugimos daquilo que Deus quer. Quando eu entrei na faculdade teológica, eu ouvi dizer o seguinte dos meus colegas: passei anos relutando com o chamado de Deus e agora não dá mais. E é verdade, a gente reluta com o chamado de Deus. Deus fala, Deus mostra, e ficamos lá: Senhor, será que sou eu mesmo? Será que é a mim que Tu estás chamando para esse tipo de trabalho? E o que chama a atenção é que Deus não muda. E Ele nos coloca no caminho da obediência. Olha o que diz o verso de número 2, de Jonas capítulo 3. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Se você ler o capítulo 1 de Jonas, você vai perceber que a ordem de Deus é a mesma. Jonas vai à grande cidade de Nínive. E agora no capítulo 3, Deus repete a mesma coisa. Traduzindo, Deus não mudou. O que Deus havia estabelecido para o seu profeta, para Jonas, era isso. Jonas relutou, caiu dentro de um grande peixe e foi jogado em Nínive. Deus fez tudo isso para que o profeta estivesse no caminho da obediência. Eu tenho que dizer isso aqui. Você e eu podemos lutar à vontade, mas Deus sempre vai prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor Deus por isso. Jonas lutou, mas quem prevaleceu foi o Senhor. Foi Deus quem colocou o profeta lá em Nínive. Por isso, pare de ficar relutando com Deus. Pare de lutar contra Ele. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje pela manhã eu disse, na igreja, tivemos um culto onde abordamos a questão da reforma protestante, e eu coloquei pela manhã na igreja que as pessoas hoje querem popularidade, mas Deus exige de nós fidelidade. Nós não estamos atrás de likes, curtidas, engajamentos. Nós, como servos de Deus, temos que buscar fidelidade a Deus. Popularidade é para estrela. Nós não somos estrelas, nós somos servos do Deus Altíssimo. Quem quer ser estrela tem que buscar outro lugar. E eu também disse pela manhã, que lá em Malaquias o profeta diz que o nosso Deus é o sol da justiça. E percebam que as estrelas só brilham quando o sol não está presente. Se numa igreja o sol da justiça não brilha, que é o nosso Deus, que é o nosso Cristo, quem vai brilhar são as estrelas. Mas eu louvo a Deus que na casa do Pai não tem estrela, porque nós entendemos que toda a glória, toda a honra é dada àquele que nos salvou,
àquele que nos libertou e escreveu o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Jonas aprendeu que Deus coloca ele no caminho da obediência. Se for preciso, meu irmão, minha irmã, você passar pelo deserto ou ir para o deserto, para que você volte a obedecer, Deus assim o fará. E o deserto pode ser o desemprego. O deserto pode ser uma doença. O deserto pode ser a escassez. Deus vai colocar você e a mim num caminho da obediência. Porque o maior testemunho que nós podemos dar a essa sociedade, a esse mundo, é sermos fiéis e obedientes a Deus. O pastor e escritor Luciano Subirá, ele diz algo interessante. Diz ele: não adianta passarmos horas a fio, sentados na igreja, ouvindo a palavra de Deus, agindo como quem diz sim a tudo o que o nosso Pai Celestial nos ordena que façamos, se depois não obedecermos e não fizermos essas coisas. Mateus capítulo 7, no Sermão da Montanha, Cristo diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino celestial, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Traduzindo, obediência é garantia de vida eterna. Eu sei que esse tipo de palavra não é palatável para hoje, porque nós não queremos obedecer. Quando você encontra pastores fiéis, que falam sobre obediência, pecado, inferno, céu, são olhados de maneira esquisita. Falar de inferno hoje em dia? Falamos sobre o inferno, não porque queremos trazer peso sobre a sua vida. E aqui eu vou citar o jovem Yuri, lá da nossa igreja. Quando ele pregando sobre o Salmo de número 14, ele disse: nós pregamos sobre o inferno porque amamos você. Porque nós não queremos que você, na eternidade, passe a eternidade em sofrimento. Por isso falamos sobre o inferno. E por isso falamos sobre Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Obediência. E foi isso que o profeta aprendeu. Deus colocou ele no caminho da obediência. Quarto lugar. Já estou terminando, não quero cansar vocês. Digo a vocês que recomeçar é possível, porque o nosso Deus, Ele é paciente. Irmãos, existe na Bíblia, especificamente lá na carta de Paulo aos Gálatas, naquela listagem do fruto do Espírito, algo chamado longanimidade. No grego, a expressão longanimidade tem o seguinte significado: ânimo espichado ao máximo. Deus é assim conosco. Ele é paciente, Ele é longânimo ao máximo. Jonas pôde recomeçar porque o Deus no qual ele servia era um Deus paciente. Se não fosse a paciência de Deus, irmãos, como nós estaríamos? Observe como nós podemos ver essa paciência de Deus. O verso de número 4 diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
Observe que o Deus que Jonas conhecia era o Deus de toda graça. E Deus deu ao povo de Nínive 40 dias para que eles pudessem mudar de rumo, mudar de rota. Também é bom dizer que, nesse verso 4, a palavra mais importante é a palavra ainda. Digo a vocês que ainda Deus pacientemente espera pelo seu retorno. A nossa irmã que estava conduzindo o louvor, ela na sua oração, ela colocou: Deus, se houver alguém aqui afastado, que hoje seja o dia do retorno. Não foi por acaso que essa oração foi feita, eu creio piamente que foi o Espírito Santo de Deus que conduziu-a para que ela pudesse então expressar isso. E pode ser que aqui neste recinto, neste ambiente, haja alguém que esteja realmente afastado. A expressão ainda mostra que Deus ainda espera o seu retorno. Deus ainda está paciente para com você, esperando que você então, em nome de Jesus, retorne para os braços dele. Por mais que você tente encontrar alternativas, caminhos de satisfação, a satisfação plena só pode ser encontrada em Deus. Ainda Deus espera que você quebre o ciclo de pecado que se instalou em sua vida e que te faz ficar prisioneiro. Existem hoje irmãos e irmãs que estão prisioneiros e prisioneiras, cativas e cativos a sentimentos de ódio, cativos a mágoas profundas. Nós cremos no Deus que pode quebrar essas algemas e libertar você para a glória dele. Porque todo o poder está nas mãos de Cristo Jesus. Ainda Deus espera que você dê um passo na direção dele, de Deus, para que você possa sair desse quarto escuro que você se encontra, não vendo mais sentido e saída para a sua vida. Ainda Deus espera que você olhe para o alto e reconheça que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu quero terminar trazendo mais uma consideração. Quero dizer a você que recomeçar é possível, mesmo quando a paixão por Deus e pela obra não existem. E aqui eu quero a sua atenção. E eu deixei isso aqui por último de propósito. É possível estarmos na obra, trabalhando para Deus, sem paixão por Deus e pela obra. Trabalhamos porque sabemos fazer. Por exemplo, para nós pastores, nós temos a técnica. Nós aprendemos na faculdade uma matéria chamada homilética, que é a arte de fazer e elaborar um sermão. Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos estar, por exemplo, aqui, fazendo porque sabemos fazer, mas sem a paixão por Deus. O mesmo se aplica para quem canta, para quem toca. Às vezes, porque sabe fazer, faz, mas não está apaixonado pelo Deus da obra. Isso é um grande perigo. E isso compareceu na vida de Jonas.
Verso de número 3, diz assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Preste bem atenção agora. 3 dias para percorrê-la. Verso 4 diz: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia. Observem que, para percorrer a cidade, Deus havia dito: Jonas, percorra a cidade por quantos dias? 3. Ele prega somente em 1 dia. Sabe por quê? Porque Jonas prega, mas ele não tem amor para com as pessoas nos quais estava pregando. E pode ser que você, meu irmão, minha irmã, esteja, por exemplo, cantando num coro, participando de um departamento da igreja, embaixadores, mensageiras, ministério infantil, jovem, as senhoras, esteja fazendo porque sabe fazer, mas não sente mais o óleo do Espírito, a ação do Espírito Santo. Está seco, árido. Eu vim aqui para dizer a você, em nome de Jesus, que é possível em Deus essa paixão pelo eterno ser ativada e você trabalhar completamente apaixonado por Deus e pela obra. E eu quero terminar falando de uma pessoa que eu estimo muito, uma ovelha chamada Cristine. Ela é surda. Ela está com câncer. E meus irmãos aqui que vieram comigo estão de prova. Não tem um domingo que a Cristine chegue na igreja com um semblante fechado, sempre sorrindo e dizendo: Deus é fiel. Por conta da quimioterapia, já não tem mais cabelo. Tem 2 filhas. Uma tem síndrome de Down. Irmãos, ela mora aqui no bairro Antonina. Uma subida, ela mora praticamente nas últimas casas. Não perde um domingo. Eu tenho ovelhas que moram perto da igreja, que parece cometa Halley. Vai um domingo, aparece 4 anos depois. E a Cristine não falta um domingo. Com câncer. E ela está lá, no Ministério de Libras, interpretando os louvores. É bonito demais ver. E um dia, o diácono Paulo, que está aqui conosco, ele me falou assim: pastor, eu fui com um corpo diaconal visitar a Cristine. Eu voltei constrangido, porque ela não tem carro, vai com as filhas para a igreja, com o seu esposo, e às vezes eu, tendo carro, tudo à disposição, às vezes tenho preguiça de ir. A Cristine tornou-se para ele e para nós um grande motivo
de estar apaixonado por Deus e pela obra de Deus. Será que você está desmotivado? Será que você já perdeu o encanto? Na linguagem lá de Apocalipse, será que você já perdeu o primeiro amor? Meu irmão, minha irmã, é possível trabalhar para Deus, completamente envolvido com Ele, e estar satisfeito na obra. Não veja mais o que você faz para Deus como um fardo, porque não é. Servir a Deus é um grande privilégio. Eu sei que tem dia que é difícil, porque liderar não é fácil, mas temos que trazer à memória o que está em Isaías capítulo 40. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós temos lá também um diácono, motorista de ônibus. Levanta todo dia 3h40 da manhã. Ele pega o segundo horário, trabalha em Niterói, trânsito pesado. Você não vê aquele homem cabisbaixo. Vai para a igreja com seus filhos pequenos, põe no carro, e os filhos estão lá, servindo a Deus. Cantando, tocando. Ele fala assim: pastor, para mim é um prazer servir a Deus. Ele chega na igreja, sabe o que ele faz? Vai dirigir a Kombi, a rota da igreja, para pegar os irmãos, para ir para a igreja. Sai da batalha e trabalha domingo. Vai para a igreja, vamos servir a Deus. Pega a Kombi. Quando está de folga domingo, o que ele faz? Acorda às 6 da manhã, pega a Kombi, vou pegar os irmãos para ir para a igreja. Ama a Deus, tem prazer de estar com o Senhor e ama o que faz. Paixão. Nós precisamos de paixão para com Deus e para com a obra. É isso que tem que nos mover. Está difícil, meu irmão? Está difícil, minha irmã? Lembre-se do que Jesus fez por você. Ele se entregou pela sua vida. Pagou um preço que era seu e meu, para nos permitir, hoje, viver para Ele. Que Deus nos abençoe, rico e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.